Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos na nossa videoaula de número 16, né, do seu curso BIM, aqui o seu curso de Revit através do projeto Auto Criativo. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês aí, né, fazer algumas demonstrações para vocês do que eu já fiz aqui no projeto, tá? Eu fiz algumas mudanças com relação ao que foi aplicado nas paredes, né? Como eu comentei com vocês na aula passada, seriam instruções muito repetitivas, seriam conceitos muito repetitivos, mas eu vou mostrar para vocês parede por parede para vocês verem como que eu utilizei, qual foi a espessura que eu utilizei, os materiais que foram utilizados e assim por diante, tá? Vou mostrar tudinho direitinho para vocês. E um outro detalhe, né? Este arquivo, o tema da aula 16 inicial, se você quiser, você pode baixar ele, né? Obviamente aí para dentro do seu computador, e você realmente dá uma analisada, ver qual foi o material que eu utilizei, né, quais são os nomes das paredes. E se você quiser, você pode continuar com o curso, né, a partir daqui, utilizando então esse modelo da aula 16, tá? Caso você obviamente não queira ter o trabalho de fazer todas as paredes, tá? O que eu realmente não aconselho. Em cima de tudo aquilo que você já viu aí nas aulas passadas, eu tenho certeza que você pode aplicar o material que você quiser, você pode aplicar aí as cerâmicas, texturas, pinturas, tudo bem explicadinho. Obviamente que dá um pouquinho de trabalho, mas isso é justamente a ideia e o conceito do programa, que você consiga levar para dentro do modelo 3D aquilo que você tem na vida real. Então, se lá na vida real você tem uma parede de gesso, aqui você tem que pôr gesso. Ah, você tem aqui um porcelanato, aqui você tem que pôr porcelanato. Então, a gente que é o projetista, né, a gente que vai desenvolvendo aí todo o projeto, a gente tem que realmente já entender isso aí na prática, tá? O que a gente vê na vida real, a gente aplicar aqui no modelo 3D então, tá bom? Muito bem, então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó, na planta do primeiro andar, tá? E o que acontece? As paredes nossas, né, ou nossas paredes já estavam constituídas, não é mesmo? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu fui praticamente renomeando algumas paredes, tá? Renomeando literalmente e só trocando o material. Só que eu apliquei todos os materiais feitos, né, pelo usuário, como eu comentei com vocês. Então vamos lá. Ó, tô aqui no primeiro andar, no banheiro. O que foi que eu fiz? Ó, esta parede aqui, se você pausar o mouse, você vai ver que está escrito ali, ó, parede básica, alvenaria, cerâmica e porcelanato da cozinha. Olha que legal. Então, eu criei literalmente uma parede, ó, vim aqui editar tipo, como você já sabe, coloquei, ó, cerâmica, porcelanato da cozinha 2 e editar. Então todos os materiais que você está vendo aqui, deixa eu abrir um pouquinho de lado, foram aqueles materiais que eu comentei com vocês. Observem que todos eles têm aquele tracinho do lado que eu usei a partir do padrão, tá? E aí eu fui colocando, ó, coloquei as espessuras até chegar no valor de 15, como eu comentei. Coloquei, ó, revestimento do banheiro, argamassa, obviamente todas as paredes tiveram argamassa. Eu coloquei o nome argamassa, pessoal, mas se vocês quiserem colocar reboco, fique aí a critério de vocês. Todas as paredes eu coloquei esse tijolo baiano, tá? Porque aí com certeza lá no futuro a gente consegue, né, mensurar ou consegue tirar um quantitativo de quanto foi utilizado em todo o projeto. Argamassa e porcelanato, tá? Porcelanato aqui, ó, no caso da cozinha, não tem muito segredo, é tudo aquilo que eu comentei com vocês. Fui lá, criei o padrão, vi aqui em gráfico, criei a achura, peguei uma achura que já tinha inclusive já o tamanho 60 por 60, coloquei as outras configurações aqui embaixo, vim aqui em aparência e na aparência eu coloquei aquelas texturas que estão no tema da aula 14, tá? Que eu deixei lá alguns exemplos para vocês. Por se tratar de um porcelanato, eu coloquei um pouquinho de reflexibilidade, né, ó, e ao clicar aqui, ó, só coloquei um pouquinho, não coloquei relevo, tá? Não há necessidade do relevo nesse caso aqui. Alguns pisos sim, outros não. Aliás, alguns revestimentos sim, outros não. E fiz aqui então o balanceamento com o que a gente tem da imagem, com o que a gente tem da achura, tá? Para poder fazer então a paginação. Olha lá, tá certinho, tá? Então eu fui fazendo isso, deixa eu clicar em cancelar. Essa é uma parede, ó, que eu renomeei. Coloquei então todos os materiais e as respectivas espessuras, tá? Sem muito segredo. Vou cancelar. Agora o que acontece? Em todo o entorno do projeto nós não tínhamos colocado aquela pintura escura, então substituí a pintura escura, pessoal, pelo seguinte, ó.
Coloquei uma argamassa, obviamente, mais espessa. E coloquei apenas uma representação de uma textura, tá? Tanto é que se você olhar aqui no 3D, deixa eu colocar um pouquinho aqui, ó, em realista. Olha só, se você aproximar o zoom máximo possível das paredes, você vai ver que realmente, ó, é uma textura. Olha lá, pessoal, dá até para ver os furinhos, ó. Tá vendo, ó? Então todo o projeto, todo ele realmente, as platibanda, a parte da garagem, interna da garagem também, ó, é todo o material branco. E dentro da casa, toda a parte interna da casa, obviamente sem contar as áreas molhadas, que as áreas molhadas eu tive que ter a preocupação, obviamente, de colocar aqui, ó, cerâmica. Nessa parede dos fundos do banheiro aqui, ó, próximo ao box, eu já criei uma parede chamada textura pastilha. Criei lá, obviamente, a pastilha. Aqui a cozinha também é toda feita na cerâmica, ó, observem que é aqui uma outra cerâmica diferente, ó, tá ali o nome, ó, deixa eu pausar aqui para que vocês vejam, ó, textura porcelanato parede da cozinha, tá? E pro lado de fora, então, é a textura, aquela textura branca, para dentro é o porcelanato da cozinha, tá? Ou seja, em toda a parte interna do projeto, sem contar as áreas molhadas, eu criei uma parede bem simples, ó. Criei uma parede chamada pintura pérola, ou seja, então é a pintura mesmo, só a argamassa e a tinta, literalmente, ó, tá? Então todo o nosso projeto, se você der uma olhadinha, por exemplo, em um corte, deixa eu pegar esse corte aqui, ó, olha lá, todo o projeto, essa cor que você está vendo aqui, um pouquinho mais marronzinha, é a cor que eu, né, considerei ali como pérola, e essa mais azulzinha aqui, ó, é a textura externa, aquela que eu mostrei para vocês com os furinhos, tá? Inclusive tem uma parede aqui que eu acho que eu coloquei com a medida errada. Essas daqui tá com 2,91. Então deixa eu ajustar essa. Tem um deslocamento da base de 0,5, né? E 2,91, tá? Então vamos aplicar. Olha lá. Então tá certinho todo o projeto. E aí eu deixei para esta aula, para me mostrar para vocês como foi que eu fiz. Porque o que acontece? Conforme você vai criando, né, as paredes, elas vão ficando meio que repetitivas, tá? Ó, por exemplo, essa parede aqui, ó, eu coloquei o nome dela muro 15, de um lado chapisco, do lado interno textura. Então, muito simples, eu venho aqui, ó, seleciono uma outra que já está pronta, vou aqui no meu seletor, e aí estão todas aqui, ó. Aí eu vou ter que descer, deixa eu ver aqui, ó, muro. Tá vendo aqui, ó, muro? Eu seleciono e aí, ó, ela já está ajustada, tá? Deixa eu só confirmar o lado, se o lado tá certo. Aqui para ver, ó. Isso, ó lá, tá certinho, ó. Todo o chapisco, então, pro lado de fora e a parte de dentro dos muros, ó. Aqui na parte interna do muro está a textura. Olha lá, tá bom? Então o que vai acontecendo? No começo é um pouco até exaustivo, né? De ficar fazendo tanta parede. Mas depois, o que vai acontecer? As paredes vão se repetindo, então não tem muito segredo, né? De repente você já fez uma, por exemplo, uma dessa daqui, ó, pérola, então praticamente, ó, quase todas as partes do projeto é pérola, com exceção das externas, que as externas está com pérola para dentro e textura para fora, tá? Então vão se repetindo praticamente. Quando chegar no segundo andar, se o seu projeto não tiver muita mudança nesse sentido, então praticamente todas as paredes já estarão prontas. Você só vai precisar ficar vindo aqui no modificar, cortando, né, através aqui, ó, do comando dividir elemento para separar as paredinhas direitinho e clicando nas paredes e aplicando as paredes que estão aqui, tá bom? Como eu comentei, pessoal, se você quiser utilizar este arquivo para você continuar com o curso a partir daqui, fique ao seu critério. É recomendável, né, para um maior efeito do curso para você, que você mesmo tire um tempo, pause o vídeo e faça todas as paredes, tá? O interessante é você vir aqui e olhar isso daqui, ó. Por exemplo, olha só, este é a suíte do casal, o dormitório. Então, desse lado de cá é pérola, ó. Tá vendo a tinta pérola aqui, ó, bem clarinha? Então, para cá é pérola também, ó, o encaixe perfeito das peças, né, da parede. E para o lado de fora, ó, tá esse azulzinho aqui, que é, no caso, ali a textura branca, tá? Tá aparecendo um cinzinho aqui para fora, pessoal, é o piso. Eu já mostro para vocês, então, na sequência, como que a gente vai fazer os pisos.
Eu mostrei para vocês, né, na aula passada, o procedimento para fazer o piso do banheiro superior. Não foi que a gente rebaixou o contrapiso e depois foi lá e aplicou o piso do banheiro, né? Deixa eu vir aqui no corte para mostrar para vocês, ó. Olha o que a gente fez. Foi exatamente isso daqui, né, ó. Olha lá, tá? E lá na frente, como eu comentei com vocês, está o contrapiso. Eu vou explicar para vocês como corrigir isso. E uma outra instrução muito importante também. Deixa eu ver se eu consigo até pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Talvez nesse corte eu não consiga. Deixa eu ver nesse daqui, ó. Talvez esse dê para mostrar, ó. Olha só, pessoal. Né, a gente tá trabalhando com um elemento bem real mesmo. Aqui nós temos o piso, não é, ó? Só que aqui é uma parede. Essa daqui do lado está um pouquinho mais distante, que é da edícula. Né, você há de concordar comigo que o pedreiro não vai deixar a laje aparecendo. Por quê? Porque aqui tem um acabamento também, ó. E qual que é o acabamento que a gente tem que ter aqui, ó? Nas bordas ou no perímetro do piso? Exatamente o mesmo acabamento que a gente tem nas paredes, pessoal. Entendeu? A gente tem que pegar todo o perímetro do piso, trazer ele um pouco para dentro, ok? E pegar o acabamento aqui, ó, e juntar os acabamentos para que fique uma coisa única, para que não fique assim, ó. Você olhando de fora, você está vendo a laje, ó, tá, ó. Olha lá. A não ser que seja uma parede realmente aparente, né, que tem algo aí mais rústico, mas na grande maioria o acabamento da parede é total, não é verdade? Bom, antes disso, vamos fazer aqui, ó, a troca dessas paredinhas para você ver como é que funciona. Olha só, eu tenho aqui a parede que vai, no caso, ser a textura branca para fora e dentro pode até ser a pérola. Então, eu seleciono a parede, venho aqui, né, com um pouquinho de paciência, vou procurar, então, textura. Vamos procurar aqui, ó. Vamos ver se eu encontro a palavra textura, pintura, pérola. Algumas, pessoal, eu fiz invertido, tá? É a mesma parede, só que os dois lados está invertido, tá? Justamente para facilitar aí a busca, ó. Textura, porcelanato, textura da garagem com pérola, tá? Aí eu vou pegar essa daqui, então. Eu clico, dou um ESC, ó. Olha lá, tá a pérola pro lado de fora. Opa, então vou pegar a mesma parede, só que invertida. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês, tá? É, no caso, pintura, pérola, depois textura, né? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Pintura, pérola e depois a textura. É exatamente a mesma parede, só que aí para facilitar, para mim não ter que ficar desenhando a parede de novo, eu vim aqui e fiz outra de novo, ó. Olha lá, agora sim, ó, tá ao lado de fora, texturizado, tá? Então eu vou pegar essa daqui, vamos pegar a mesma, né? Deixa eu subir um pouquinho, que tá aqui um pouquinho mais para cima. Deixa eu ver. É que é tanto nome, pintura, textura, que às vezes a gente acaba, né, se confundindo aqui. No caso, então, é a primeiro pintura, né? Pintura, pérola, aqui, ó. Opa, pintura, pérola, textura, Ailton. Tá bom? Ó, seleciono, tá lá, pego a mesma. Vamos procurar aqui. Opa. Aqui, ó. E essa daqui também. Prontinho, olha aí, pessoal. Vocês viram, ó, que eu troquei, né, ó, e praticamente em poucos segundos, né? E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui já na platibanda de trás, ó. No caso aqui eu posso também fazer assim, pessoal, ó, tá? Posso selecionar o Ctrl, tá? Selecionar todas de uma vez e aplicar então a parede que eu quero, tá bom? Eu vou fazer isso então e já volto na sequência. Muito bem, pessoal, tô de volta, né? Fiz aqui a alteração, coloquei essas paredinhas aqui já no local. A paredinha que a gente tem também aqui, ó, na parte interna do projeto, ó, fiz aqui a alteração, tá? Ela não aparece, obviamente, aqui em corte, porque é uma paredinha bem pequena, né? Tá em vista. Mas eu coloquei ali, ó, alvenaria, pintura, pérola, né? Com textura externa, tá bom? Para ficar bem legal aí o nosso projeto.
Muito bem, então agora é o seguinte, nós vamos fazer aqui um procedimento, pessoal, para recuar o piso, tá? E depois descer então a face das paredes, tá? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês no 3D, este procedimento aqui, ó, que eu comentei com vocês que a laje ela está com a mesma espessura, né? Ou está no mesmo alinhamento da face do acabamento. Então, como que a gente faz isso? Olha só, vou colocar aqui no primeiro andar. O primeiro andar não vai resolver para nós, mas a gente pode fazer assim, ó. Primeiro andar que eu falo porque o piso lá embaixo já está certo, né? No segundo andar. Então vamos clicar aqui no segundo andar. E aqui é o seguinte, ó, quando eu vir aqui, ó, pegar um piso, deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui, ó. Isso, ó, tá vendo o piso? Ó, peguei todo esse piso. Vocês vão observar aqui, pessoal, ó, na parede, bem no cantinho da parede, que do bloco, aqui, ó, do bloco até a face de acabamento, nós temos uma espessura. Então vamos pegar exatamente esta espessura, ó. O que a gente tem aqui, ó, daqui até aqui, ó. Olha lá o que eu tenho no caso desta parede, tá? Se você tiver com outros projetos, pode ser que seja uma medida um pouquinho diferente. Eu vou até marcar num papel, pessoal, porque é interessante colocar o valor exato, tá? Ó, 0,0116, né? Ó. Então, um pouquinho mais aí de 1 centímetro, tá? Entre o reboco e a textura que está lá fora, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o piso, tá? O piso tem que ficar selecionado, tá? Ó, vamos pegar o piso selecionado, tá bom? E nós vamos vir aqui, ó, em editar limite, tá? Vou clicar aqui, ó, editar limite. Vai ficar tudo cor de rosa. E qual que é o nosso trabalho, pessoal? Trazer esta linha para dentro, tá? Eu posso vir aqui pegar o comando mover ou posso usar o offset, colocar o valor de offset aqui e depois trazendo, tá? Mas vamos usar o mover mesmo. Aí é rapidinho, né? Ó, a gente pega aqui, ó, tá? Se você quiser colocar o valor que você anotou no papel, tranquilo. Mas se você quiser, você pode, né, colocar aqui o valor diretamente na cota, tá? Ó, é 0,01 e depois 16, tá? Olha lá, então ficou certinho aqui, ó, ó o acabamento. Aqui é o bloco, tá? Ó, aqui é o acabamento. Tudo bem? Então agora eu vou pegar essa outra linha de fora, mesma coisa, comando mover, coloco para cá. Se chegar no ponto de precisão, encostar aqui e der certinho, tranquilo, tá? Vou colocar 0,016, tá? Ó, isso, olha lá, tá? Isso tem que ser feito, pessoal, em toda a parte aqui do segundo andar, para fazer um acabamento fino aí no nosso projeto, né? Deixa eu mover aqui. Pegar esta linha, tá? Se você quiser redesenhar também a linha, fica a seu critério, tá? Olha lá, certinho. Depois que a gente fizer esse procedimento aqui, eu vou mostrar para vocês como que é dentro para a gente fazer o piso, tá? E aqui então eu tenho esta outra linha. Vou apertar o ESC, seleciono a linha, comando mover, coloco aqui, ó. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente fazer para cá. Eu acho que aqui tá tudo certo, né? O entorno. A gente poderia até já pegar essa daqui também, ó. Da paredinha, né? Colocar para dentro. Então vamos colocar, né? Não tá dando para ver aqui, mas a gente já altera, ó. Pode colocar para cima 0,0116, tá? Ó, bem pouquinho. Aqui também. Vamos mover. Agora, no caso, essa daqui é para esquerda, 0,116. Talvez aqui precisa, né, ou precise fazer, mas eu vou deixar para depois, porque eu vou abrir essa parte aqui para colocar a parede cortina com vocês, tá bom? Aqui, ó, na parte interna também, pessoal, ó, aqui, ó, é uma face de laje, né, que a gente vai ver. Então, pode pegar, ó, essa linha aqui, comando mover, a gente pega ela, opa, é essa linha aqui, né, ó, isso, esta, a gente coloca na face aqui, ó, do bloco. Tá? Eu vou fazer esse primeiro
trecho com vocês, aí eu vou mostrar para vocês o procedimento para ajustar a parede, tá? Ó, coloco para cá, prontinho, fiz esses ajustes. O que vai acontecer? O piso vai ficar menor do que todo o entorno da parede, tá? Isso para o perímetro, tá, pessoal? E aí, não se esqueçam, confirma o piso. Muito bem, pessoal. Então, ajustamos, ó, o piso. Tanto é, né, que agora, se você vir aqui, ó, por exemplo, então, no corte, olha só o que nós temos, tá? Eu até aproximei o zoom aqui para que vocês vejam, ó. Então, o piso é essa parte aqui, né? Nós entramos, ó, com o piso para dentro. E aqui está o acabamento, então, da nossa parede. Então, feito isso, olha só o que a gente faz, ó. Eu vou pegar as paredes de cima, tá, ó. Antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, no 3D, o que aconteceu. Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha lá, então, a parede está aqui, ó, e ó o piso, pessoal. Ele está para dentro, ó, essa parte cinza escura, ó, é o piso para dentro. Tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, é preferencial, né? Preferencialmente, a gente vem pelo corte até para facilitar a nossa compreensão. Então, a gente vai pegar as das extremidades aqui, ó, e depois inverter do outro corte, né, no outro corte e também fazer o ajuste. Então, olha só, eu venho aqui, pego a parede inteira de uma única vez, tá? Não preciso aqui, ó, dividir em peças, não preciso descer o reboco e também só a textura. Desço a parede inteira, ó, através da alça, até ela encostar na parede de baixo, tá, pessoal? Ó, literalmente, ou seja, então tem uma parede em cima da outra. Só que onde está o material piso, eu não terei o material parede. Como que a gente faz isso? Através do unir, tá? Ó, eu clico aqui, venho no piso. É importante que vocês, né, pausem o mouse aqui, ó, para ter certeza que está clicando no piso. Ó. Observem que fica a linhazinha azul aqui, ó. Olha lá, clico no piso. E aí depois eu clico na parede de cima, tá bom? Ó, olha lá, então o piso ele entrou aqui, pessoal. E o acabamento, ó, da parede continuou para fora. Por quê? Porque a gente trouxe o piso um pouquinho para dentro. Vamos ver no 3D agora como é que tá ficando? Clico lá no 3D. Olha só, pessoal, que bacana, ó. Então esse lado de cá, ó, a gente só tem uma textura única, ó. Fica aparecendo essa linha aqui porque o Revit fica mostrando que, né, tem um elemento separado. Mas, ó, na hora que você chega perto, ó, você vê que trata-se apenas de uma textura única, ó. Olha aí, que legal. Tá? Então, vamos fazer no outro corte. Vamos ir aqui no corte A, onde nós estávamos, desse lado, né? Aliás, vamos do outro lado da casa, ó, na parte da frente. Mesmo procedimento. Comando unir, tá? Aliás, deixa eu já descer a parede primeiro, senão não dá certo, tá? Ó, vou descer ela aqui. Provavelmente essa parede aqui a gente vai ter que fazer um procedimento um pouquinho diferente depois, né? Porque eu comentei com vocês que tem a parede cortina. Então, aperto o ESC, comando unir, clico no piso, tá? Ó, tem que ter certeza que eu estou pegando no piso. Opa, vamos ver se eu pego só o piso aqui. Ó, tá a parede aqui. Aqui não dá para pegar, ó, tá um pouquinho mais difícil para pegar esse piso, né? Ó, aqui, ó, isso. Pausa, deixa aparecer do lado do cursor o nome, ó, piso de 14 genérico, isso. E depois eu venho, ó, e clico na parede, tá? Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Senão não dá o efeito aqui, ó. Olha lá, vamos dar uma volta na frente da casa. Isso, olha lá, a frente já tá limpa, ó. Olha que bacana. Tá? Então, vamos ver no outro corte, ó. Vou para a planta do segundo andar, então agora tem que ser esse corte aqui, ó. Tá? Vamos clicar nele. Isso, ó. Vamos fazer desse lado primeiro. Então, a gente pega, desce esta parede até encontrar a de baixo. Bacana. ESC. Unir. Clico no piso. Piso genérico. Clico na parede. Tá separadinho aqui. Mesmo procedimento lá do outro lado. Nesta do meio aqui não precisa, tá, pessoal? Aqui geralmente, né? E obviamente a laje é um lajão único. Desce direto mesmo. Aliás, passa direto mesmo, tá? Aliás, aqui a parede não está descendo direto, né? Nós estamos apenas trazendo o acabamento. Porque na hora que eu uso o unir, né, eu estou rompendo a parte interna da parede. Olha lá. Tudo bem? Vamos lá no 3D. Olha aí, ó. Nosso projeto, ó. Toda a parte já ajustada. Ficou esse trechinho aqui, então vamos ajustar.
esse trecho aqui, ó, que já é uma outra parede, né? Aqui, ó, e essa daqui, a do banheiro, né? Ó, tá uma paredinha separada. Essa daqui possivelmente, né? E obviamente a gente vai precisar criar um outro corte. Então vamos lá em vista, a gente faz um corte rapidinho aqui, ó, provisório, para facilitar, tá? Isso, ó, dou 2 cliques aqui, depois a gente apaga ele, porque senão a gente não vai conseguir ver, ó, esse trecho do banheiro aqui, ó. Tá bom? Deixa eu colocar alto e cores consistentes. Isso. Olha lá o piso que a gente fez. Clico na parede de cima, é a paredinha do banheiro, trago ela para baixo. Modificar, comando unir, clico no piso. Ó, opa, piso de 12 genérico, tá bom? E depois eu clico na parede, ó. Opa, não deu certo. Vamos ver o que aconteceu. Unir. E na parede. Estranho aqui, eu desci a parede, não desci? Ah, pessoal, já entendi. Porque aqui é o seguinte, ó. Esse piso aqui, ele não foi mexido, tá? Então não há necessidade. A parede já desceu direto aqui, ó. Lá no corte, tá? Aliás, na planta. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? O piso ele já tá para dentro, então não tem como ele pegar essa parte aqui, ó. Tá bom? Deixa eu ver se não vou ter problema aqui com relação a esse trecho. Deixa eu só, ó, peguei o piso, vou vir aqui, ó, no óculos e vou isolar categoria. Ó, tá vendo, ó? Então eu tenho outro piso aqui, ó. Então, eu vou ter que tomar cuidado porque lá não é o de 12, é o piso de 14, tá? Então eu tenho que observar isso. Deixa eu reiniciar aqui. Ó, então eu clico. Vamos lá, eu tenho que encontrar o piso aqui de 14. Não sei se eu vou conseguir pegar nele, tá? Vamos ver, esse é o de 12 e esse de cima. Aqui é a parede. É, acho que por aqui vai ser um pouquinho difícil, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo ocultar esse aqui. Elemento e esse agora de baixo. Isso, é o de 14. Ah, então maravilha. Agora vai dar certo. Então, uni, ó, pego aqui o piso, ó, 14 e clico na parede, ó. Isso, por isso que não ia dar certo, tá? Agora eu venho aqui, ó, na lâmpadazinha, vai aparecer o piso de 12 que estava aqui, ó, tá? Na verdade, ele não tá um piso dentro do outro. Esse aqui tá na frente, tá bom? Então eu seleciono ele, botão direito, reexibir na vista elemento, tá bom? E venho e apago a lâmpadazinha. Isso, senão realmente não ia dar certo o que a gente queria, né? Ó, vou clicar aqui em 3D, olha lá, então o trecho do banheiro já foi arrumado. Volto aqui na planta, este corte foi apenas de exemplo, eu vou deletar, ok, vai ser excluído a vista, e a gente vai ajustar esse daqui agora, ó. Tá, ó, esse lado aqui já tá certo, né, que a gente já fez, e esse lado aqui, ó, a gente vai ajustar agora. Então eu pego a parede, desço, tá bom? Comando unir, clico no piso, olha lá, piso de 14 e clico na parede. Maravilha. Tá aí, ó, feito então todo esse procedimento, ó, dando a volta aqui, ó, no projeto. Olha lá, pessoal. Bem limpinho, né? Aqui, ó, tem também um trecho nessa paredinha da edícula, tá? Eu vou deixar para depois, eu mostro para vocês na sequência aí das aulas, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso e também aqui, obviamente, na platibanda. Mesmo procedimento, não tem segredo, tá? Deixa eu fazer um para mostrar para vocês. Ó, vamos ver um que está passando aqui nessa paredinha aqui, ó, desse corte, tá? Ó, ó a paredinha aqui, ó. Tá? Mesma coisa, a gente vai ter que descer a parede, colocar para cá e depois usar unir. Obviamente que vai ter que pegar todo o perfil do piso e jogar um pouquinho para dentro também, tá bom? Então a gente faz isso depois aí na sequência das aulas. Bom, agora é o seguinte, eu quero comentar com vocês um detalhe. Na aula passada, pessoal, eu mostrei para vocês aqui, ó, o procedimento, colocamos um piso aqui e depois colocamos apenas o acabamento aqui em cima, não foi, ó? Banheiro, criamos lá o porcelanato, tudo direitinho. Isso, pessoal, foi feito na área molhada. Quando a gente tem, obviamente, uma parte normal do projeto, a gente já faz o piso diretamente aqui.
tá bom? Ou seja, eu tenho a laje, o concreto, e depois eu tenho a argamassa, e depois eu tenho o revestimento, né? No caso, o piso. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, se eu pegar esse piso aqui, ó, o genérico de 14, e alterar o material, por exemplo, eu vir aqui, ó, selecionar ele, aqui, ó, e aplicar um material, você há de concordar comigo que o material não vai entrar para dentro da parede, embaixo da parede? Então é um desperdício de material, né? O pedreiro não vai colocar cerâmica e depois o bloco assentado na cerâmica. Ele faz ao contrário, né? Ele faz a parede e depois ele assenta o piso. Até porque também, pessoal, o que acontece? Eu acho que eu estava no corte BB, né? Isso. O que acontece? O piso, pessoal, ele precisa ter, por exemplo, uma separação. Não pode ser 100% encostado na parede. Apesar de que aqui no Revit a diferença é tão pouca, não há necessidade. Mas no mundo real, o piso ele não encosta 100% na parede, porque os pisos sofrem dilatação. Tá bom? Por isso que tem o rodapé. O rodapé não é apenas estético, pessoal. O rodapé ele encobre ou ele esconde a dilatação que ele tem aqui, ó, na parte de baixo. Ou seja, o revestimento vem até aqui e em cima vem o rodapé. Para quê? Para que quando o piso, no calor ou no frio, ele tenha a sua expansão natural e não trinque, não rache ali as peças de porcelana ou de porcelanato, tá? Então o que a gente vai fazer? Nesse projeto em específico, nós vamos fazer os pisos ou os acabamentos em cima da laje. Aí você vai perguntar, professor, mas aí não vai aumentar a espessura da nossa laje? Sim. Não tem problema, pessoal, porque o projeto que a gente trouxe do AutoCAD é apenas uma referência. Eu comentei com vocês lá que é uma referência para a gente ter uma ideia da parte arquitetônica do projeto. Na hora que a gente colocar aqui o acabamento, é como se eu já tivesse colocado a laje, tá todo o concretão aqui, e na parte de cima, então, eu já coloco o piso. Agora, como que eu vou fazer esse piso, pessoal? Eu já tenho que colocar apenas a argamassa e eu tenho que colocar apenas o porcelanato, ou no caso, qualquer outro revestimento, de madeira ou algo nesse sentido. Eu vou fazer apenas um exemplo aqui, para nossa aula até não ficar extensa, e aí na próxima aula a gente continua, tá? A gente faz a parte ali das paredinhas, que eu comentei com vocês, essas paredes aqui, e faz, obviamente, o restante de todos os outros pisos. Bom, bem simples, né? Ó, vem aqui, ó, na planta que eu quero. Por exemplo, eu quero colocar aqui um piso laminado de madeira ou um vinílico de madeira. Então vamos lá, eu vou lá em arquitetura, comando piso. Olha só, vem aqui em piso, piso arquitetônico. Agora só um detalhe, pessoal, bem importante. Deixa eu voltar aqui no corte, ó. Na hora que eu colocar o piso, pessoal, este meu piso ele vai ser inserido aqui, ó, no segundo andar, 3 e 10, e o Revit vai pegar e jogar esse piso para baixo. Então eu já tenho que criar ele com a espessura e depois fazer o deslocamento, tá bom? Então vamos lá, fazer um exemplo aqui para mostrar para vocês. Olha só, vou vir então no comando piso, piso arquitetônico. Opa, ele está pedindo para salvar aqui o projeto, deixa ele pensar um pouco. Não vou salvar por enquanto, tá bom? Aliás, já posso até salvar porque eu havia renomeado, tá? Vou salvar aqui para não correr o risco de perder o que a gente já fez. Muito bem, então tá lá, ó, comando piso. Aí eu vou vir aqui, ó, tá o piso, editar tipo, tá bom? A gente havia feito um piso lá do banheiro, ó, bem simples. Pode ser até basicamente este, eu vou duplicar. E esse aqui eu vou colocar, por exemplo, piso de madeira, dormitórios, tá? Isso, ó. Vou colocar aqui, ok, editar, tá aqui a faixa de concreto, tá? Se você quiser substituir e colocar também um outro material criado pelo usuário, esse aqui tá em cima, ó, porcelanato. Aliás, deixa eu voltar aqui, onde tá a faixa de concreto, eu vou colocar maior, colocar 2, tá? E aqui eu vou colocar meio, tá? Ó, vai ficar um total aí de 2,5 cm, tá bom? Porque aqui eu vou colocar madeira, geralmente a madeira é bem fininha, né? No caso aí,
um laminado de madeira, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, como você já sabe, vamos criar um material padrão, duplicar, tracinho, piso de madeira, usuário, tá bom? Aperto o Enter, madeira, aqui ó, piso de madeira, usuário. A aparência dele aqui a gente pode colocar um marrom assim, jogado por mais claro, tá? Textura não vou colocar nada aqui, tá, pessoal? Porque ele é apenas uma imagem mesmo. Porém, aqui, ó, no padrão, a gente pode colocar uma cor mais escura de fundo e uma achura. A gente pode pegar uma outra achura, assim, ó, mais desenhadinha. E pode ser uma cor branca mesmo, ó. Tá bom? Que é apenas a representação que a gente vai ver aqui, ó, na miniatura, tá bom? A aparência, pessoal, aparece aqui, vamos trocar, vamos ver o que a gente tem na cena. Um plano, vamos colocar um plano, porque agora é um piso, né? Vamos ver o que a gente tem. Vou clicar aqui, ó, para duplicar o recurso. Imagem, tá? Vou abrir a pasta tema da aula 14, porque a textura da madeira tá lá na aula 14, tá, pessoal? Muito bem, tá aqui, ó, tema da aula 14 e eu deixei aqui, ó, piso de madeira, tá? Vou colocar aqui um piso bonito. Aqui quase não dá pra ver, né, nessa miniatura. Vamos deixar o objeto mesmo, tá? A gente consegue ver ali o material madeira, tá? Tem reflexo? Sim, porque vai ter um pouquinho de verniz, né? Então a gente vai jogar pra cá assim um pouco, ó. Esse eu acho que nesse tom assim tá bom, tá? Relevo, transparência, isso aí não precisa para nós. Eu vou aplicar. Ok. Tá lá, ó. Tá? Então é o piso de madeira, o usuário com 2,5 cm. Tá bom? E ok. Então eu tô com o comando ativo piso. E aí eu vou desenhar em cima de um piso que já existe. Tá bom? Ó, a altura de deslocamento da base tá com 1. A gente vai colocar aqui, ó, 0,25, tá? Ó, a altura do deslocamento do nível, tá? Aplicar. Simples, né? A gente vem aqui, ó, tomar um pouquinho de cuidado para não pegar na pintura. Chega bem pertinho mesmo, realmente, ó. E aí, a gente vai fazer aqui, ó. Ó, aqui, ó, tá vendo a pintura pérola? Chegou aqui, confirma. Vamos ver o que a gente aprontou. Vamos ver lá no corte. Ó, vou clicar aqui no corte. A gente colocou aqui, né? Ó, nesse dormitório. Olha lá, pessoal. Tá, ó, o piso aqui, ó. Tá, então eu tenho a parede, ó. Depois o piso. E aqui a laje, ó. Olha aí, que legal. Tá? Então vamos dar um pulinho no 3D. Chegar aqui no 3D. Foi bem aqui, ó, nesse dormitório, né? Vamos ligar a caixa de corte. Aqui, vamos habilitar para a gente ver o que a gente fez lá dentro do dormitório, né? Em 3D. Isso, olha lá. Então tá lá, ó, o piso de madeira. Vamos colocar um pouquinho de luz e sombra. E vamos colocar um pouquinho em realista para a gente ver, né? Aliás, já estava em realista, ó. Olha lá, pessoal. O que você aprendeu na aula de hoje? Ó, eu tenho o bloco, tenho o acabamento externo, olha que bacana. Tá? Depois, aqui, obviamente, embaixo vai vir a viga de respaldo. Mas olha só o que eu tenho. Eu já tenho o piso, né, que é a lajona, e eu tenho, ó, aqui, ó, o acabamento. Ó, eu tenho a argamassa, ó, e eu tenho o piso de madeira aqui, ó, que a gente colocou. Olha que legal. Tá? Eu acho que esse tamanho tá legal de textura. Se você quiser aumentar a textura, você já sabe. Você tem que ir lá no material, ó. Deixa eu clicar aqui. Editar tipo, editar. Ó, madeira, usuário. A espessura aqui não influencia no tamanho. O que influencia aqui, ó, em aparência. Tá vendo aqui a imagem? Eu clico na imagem, ó. Tá com 30. Se eu quiser um piso maior, ou seja, madeiras maiores, aí eu aumento aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, 0,5 e 0,5. Concluído. Aplicar OK. Ok, aplicar OK.
Agora, ó, vocês vão ver que o piso ficou maior, ó. Olha lá que legal. Tá bom? E aí depois a gente também tem que fazer um ajustezinho nessa paredinha aqui, ó. Tá? E nas paredes que estão em volta também. Tá bom? Pessoal, muito obrigado então por vocês terem acompanhado essa videoaula. Faça todo o seu projeto, deixe ele até chegar aqui. Se você não fez as paredes ainda, não deixa serviço para trás, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre escadas, vamos falar sobre telhado, tem todos esses acabamentos de pisos também para fazer. Então, por favor, se você ainda não fez as paredes, faça com paciência. Coloque aí o revestimento que você quiser. Não fique preocupado, professor, mas eu não sei qual revestimento. Não se preocupe com isso. Coloque aquilo que você achar bonito, que você achar legal. Como eu comentei, lá na pastinha tema da aula 14 eu deixei algumas sugestões. Mas se você quiser ir na internet, baixar, você já sabe como é que faz para baixar. Lá 512 por 512. Fica a seu critério, tá bom? Mas o importante é que você, ao chegar aqui no final da aula 16, o seu projeto tem que estar desse jeitinho aqui, tá bom? Que é o projeto que você vem acompanhando comigo ali desde o começo das aulas, combinado? Então, na próxima aula a gente continua com esses assuntos firmes e fortes, tá, pessoal? Muito obrigado e até mais!